Já estamos começando, né? Já está entrando. Boa noite, boa noite. Olá, boa... Tudo bem? Camper, visita linda. Boa noite. Tudo ótimo. Já também, para acompanhar as Temos mensagens algumas mais de perto. pessoas aí entrando, tá? Uhum. Sem áudio. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. O som tá bom, Elaine? Karina. Está ótimo. Está excelente agora. Ótimo. Olha nós aqui outra vez, né? Podemos. Podemos e devemos. Então, boa noite a todos. Estamos de volta hoje, nessa quinta-feira, para falarmos de mais coisas interessantes sobre o nosso dia a dia profissional, sobre assuntos que deixam dúvidas no dia a dia das pessoas, dos nossos clientes, de pessoas que conhecemos. Então, essas lives têm o objetivo justamente de gerar essas informações para as pessoas. E que sejam todos muito bem-vindos. Os comentários vão ficar abertos, né? Se vocês podem me apresentar. Se vocês quiserem deixar algum comentário, alguma pergunta, a gente vai tentar ir respondendo, pelo menos no final, né? Sou Elaine Dias, todas somos arquitetas. Hoje aqui no canal Benditas Arquitetas, recepcionando cada um de vocês. Hoje o tema da nossa live é justamente falar sobre um assunto assim que é bem tabu, né, que é justamente as alvenarias estruturais, né, como elas se comportam e com o quanto as pessoas desconhecem e têm medo de utilizar. Então, esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Sejam muito bem-vindos. Principalmente para quem mora em apartamento, né? Que tem aquela história, posso abrir porta, posso fechar, posso colocar uma tomada, posso colocar um interruptor, posso acrescentar algum ponto de energia ao lado da minha cama. E aí a gente hoje vai desmistificar isso aí. Eu sou Ana Karina Moraes, faço parte do Benditas Arquitetas. Estamos aí para qualquer informação e dúvidas que vocês tenham. Eu sou Auristela Alcântara, também arquiteta, né? Hoje nós teremos 4 arquitetos, na verdade, falando nessa live hoje. Temos um convidado especial, um arquiteto diferenciado que trabalha na linha das instalações, né, dos projetos complementares, e ele vai poder dar um panorama de como é importante as instalações, né, dar importância aos projetos de instalações e as possibilidades de trabalhar também com isso dentro das alvenarias estruturais. E para quem conhece muito pouco, né, ou para quem tem muitos questionamentos, existem muitos mitos e verdades dentro da alvenaria estrutural, né? E uma das verdades é que realmente não podem ser retiradas das paredes dos prédios, né, dos prédios de apartamento. O que não impede que, se você mora numa casa com alvenaria estrutural, você não possa fazer um reforço, né, desse trecho que você quer fazer a reforma, e aí sim, dentro de toda uma questão de segurança, de técnica, né, bem executada, você pode sim vir a retirar uma parede estrutural de uma residência individual, né? Mas uma das questões que a gente visualiza muito dentro dos projetos em geral é que as pessoas têm muito receio ainda de utilizar a parede estrutural dentro da construção, né? Eu, pessoa física, vou construir um imóvel e eu tenho receio de utilizar a parede estrutural porque me disseram um dia, uma vez na vida, ou eu vi falar que eu nunca vou poder mexer naquela parede, né? Isso, na verdade, é um mito quando você está trabalhando dentro das residências unifamiliares, porque você pode sim fazer um reforço de estrutura, trabalhar inclusive com a estrutura metálica, fazendo esse reforço, e poder sim retirar a sua parede. No caso de um edifício, aí já é outra história, né? Na verdade, não pode, porque, como o próprio nome diz, é alvenaria estrutural. Então, ela sustenta tudo que está acima dela, né? Ela serve de estrutura e ela serve de vedação. Então, acho que vale a pena a gente dar esse panorama de como que as pessoas encaram, né, essa questão da alvenaria estrutural e como a parte técnica também encara isso do ponto de vista
dos custos, da facilidade de construção, né? O pós-obra, depois que você está utilizando isso, a facilidade, a dificuldade que você vai ter de reformar, né? E aí a gente vai tratar disso hoje, então fique com a gente mais um pouquinho se você tem interesse nesse tema. Se não tem também, não tem problema. Você fica, aprende e ainda divulga para outras pessoas que possam ter interesse nisso. É isso mesmo. E acho que é algo que, assim, que é bem interessante, né? Existem muitos sistemas hoje ainda na construção civil. Eu falei na live passada que estamos há milênios como arquitetos e mesmo hoje, ainda no século XXI, com toda essa tecnologia, com toda essa quantidade de conhecimento aí disponível, as pessoas ainda têm dificuldade de entender os processos construtivos, e eu acho que por dois fatores. Eu acho que o primeiro de todos é uma questão cultural, obviamente, né? Como a Luciana falou, não é algo que se utiliza, pelo menos na nossa região, assim, nas residências convencionais, que são construídas por pessoas, por seus próprios proprietários, não são construídas por uma construtora ou não fazem parte de um empreendimento. Então, quando por uma questão cultural, na minha cabeça é muito mais simples eu utilizar o bloco cerâmico, porque é o que mais tem na minha região, consequentemente, então, claro que a mão de obra ela é muito mais especializada nesse tipo de sistema construtivo. Claro, mas é aí que entra um profissional especializado no processo, né? Porque a alvenaria estrutural, ela necessariamente não é somente para ser usada por uma construtora. Ela acabou de dizer, as casas menores, casas simples, com 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, claro que dá, sem nenhum problema. Existem critérios. Agora, esses critérios, você pode receber todas as informações e sua mão de obra pode ser instruída por um profissional da engenharia e da arquitetura. É para isso que estamos no mercado. Isso simplifica o processo. Eu acho que, inclusive, é uma oportunidade de gerar mais profissionais qualificados no mercado. Isso é top, isso é excelente. É um profissional da construção civil hoje que tem a oportunidade de aprender com outros profissionais que estão no dia a dia e ampliar o seu leque de conhecimento é excelente. No ponto de vista do cliente, é mais interessante ainda porque gera uma série de custos-benefícios que você, cliente, talvez não tenha a menor visão disso porque não conhece. E está tudo bem, isso não é nenhum problema. A gente só faz o que realmente sabe. Então, é por aí. Então, nós estamos aqui justamente para gerar mais informações sobre tudo isso, né? Levando em consideração que as alvenarias estruturais, quando estão sendo aplicadas, levam muito menos tempo na sua execução. Se você tem uma obra com previsão de 6 meses em alvenaria convencional, no estrutural você ganha muito mais tempo, sua casa vai ficar pronta o mais tempo possível, né? E menos tempo possível, na verdade. E aí acelera todo o processo. Então, isso é uma grande vantagem para quem pretende também, quem tem pressa, né, de morar. Claro. E tem também situações assim, estruturais, né? Porque não é só o tempo. Existem outros tantos custos-benefícios, porque algumas etapas do processo, elas não são necessárias. Estrutura metálica, as ferragens em aço, tudo isso ela é reduzido ao mínimo possível. E isso gera também um ganho da mão de obra e do tempo, como o Karine acabou de dizer. E do seu bolso também, óbvio. Se a obra dura menos tempo, é menos mão de obra sendo gasta, é menos tempo que você vai ter para usar naquele imóvel. De repente, você está pagando um aluguel, você já vai diminuir aquele tempo que você está pagando de aluguel até receber o seu imóvel, até ter sua casa pronta para morar. Né? Isso são os custos-benefícios durante, a gente está falando da obra. Então, acho que chega um momento em que isso é só um ponto. Né? Eu acho que é outra grande questão no dia a dia de quem nunca construiu ou de quem nunca trabalhou como profissional, é de não ter a noção de que existe um custo para a implantação, para a construção, e um custo no pós, no uso, na operação. E esse custo precisa ser mega contabilizado, porque isso gera um ganho muito grande para a edificação. E a gente vai falar muito nisso hoje.
Beleza. Algo que eu queria só falar, complementando o que vocês já falaram a respeito dos apartamentos, né? A gente tem uma quantidade enorme de apartamentos que foram construídos principalmente para arquitetura, para arquitetura não, para habitação popular, né? E a necessidade das pessoas foi acontecendo várias retiradas de paredes, né, de locais que não deveriam tirar. Na verdade, nenhuma parede de nenhum prédio estrutural ele pode ser retirada, mas pela falta de conhecimento, pela falta de informação, pela falta de acesso, né, não só agora, mas há muito tempo atrás, muitas pessoas faziam suas obras sem que tivesse um profissional habilitado para fazer esse acompanhamento. Né? E dentro disso a gente viu vários prédios com problema, né? Rachadura, né? Paredes que foram retiradas para ampliar a sala, quando na realidade não poderiam ter feito isso. E aí a gente vem com essa questão da pergunta, como é que eu faço a reforma num prédio de parede estrutural? Isso eu acho que é a grande chave do que a gente vem falar aqui hoje, porque vocês precisam entender que qualquer reforma ela precisa ser acompanhada por um profissional técnico e habilitado. Né? Não só habilitado, principalmente que ele tenha competência técnica naquela área que você está procurando fazer uma reforma, fazer uma construção, enfim. Mas a questão é o seguinte, prédios com parede estrutural, elas não podem ser retiradas. Mas não quer dizer que você não possa fazer reforma. Né? Você pode fazer reforma. A questão é o seguinte, existem limitações, né, de coisas que se podem fazer e coisas que não se podem fazer. E aí é onde entra a capacitação técnica para que a gente possa informar o profissional, a gente não necessariamente, mas um profissional da área, ele possa estar orientando o que você pode fazer ou não. Instalações é possível modificar. Ah, eu vou quebrar minha parede para mudar a instalação? Não. Você vai usar recursos, muitas vezes, de instalações aparentes, né? Ou acessórios, isso o Marcos vai entrar depois, ele pode falar um pouco melhor com relação a isso, né? Suportes, acessórios, conexões, existe muita coisa nova no mercado que é possível fazer adaptações sem que necessariamente você precise quebrar uma parede, onerar o custo, ter muito tempo de mão de obra dentro da sua casa, do seu apartamento. E com isso, você conseguir fazer a sua reforma. Com algumas limitações, sim, né? Mas não tem nada que você não queira fazer, exceto tirar uma parede, mas eu quero colocar um revestimento, eu posso trocar o piso, eu tenho que quebrar o piso. Existem vários recursos dentro do sistema construtivo hoje que é possível se fazer obra de uma forma mais rápida, mais segura, com menos desperdício, com menos tempo de execução, e o resultado final fica tão excelente quanto se você tivesse feito uma mega reforma. Né? Então, na verdade, o que precisa ser justificado na cabeça das pessoas, principalmente as que nunca contrataram um projeto de arquitetura ou um serviço de engenharia, né, por um profissional habilitado já dentro dessa área, é que é possível sim contratar, é possível você, mesmo contratando esse profissional, você conseguir economizar na sua obra, porque uma das funções desse profissional é fazer com que você aplique o seu recurso da melhor forma possível para que você tenha o melhor resultado dentro daquele contexto de objetivo que você tem. Né? Então, existem vários recursos no mercado hoje que podem ser utilizados para que você tenha uma casa bonita, uma casa confortável, uma casa funcional, né? E que tudo isso venha a acontecer com mais tempo de reforma ou menos tempo de reforma. E a questão das paredes estruturais é uma questão de analisar realmente o contexto, o que você precisa fazer e possibilitar para você alternativas que, se eu não posso retirar uma parede, como é que eu posso ganhar aquele espaço? Né? Não necessariamente ampliar aquele espaço, porque nem sempre é permitido, se for o caso de prédio. Mas ganhar espaço, otimizar espaço, melhorar aquele seu ambiente, com certeza é possível fazer e você pode e merece. Basta ter alguém habilitado dentro da sua obra, fazendo um acompanhamento, uma consultoria, que você vai conseguir fazer tudo o que você precisa, sonha e quer para sua casa. Excelente.
Bom, eu acho que estamos Marcos aí, né, gente? Bom, eu vou ficar aqui, eu vou acompanhar vocês. Eu vou acompanhar vocês por aqui. Hoje eu fui previamente dispensada para que uma outra pessoa gabaritada, especializada e especialista nas áreas de instalações, que é arquiteto, né? A gente vê muito pouco arquiteto dentro dos projetos complementares, mas não se engane que um projeto de arquitetura, quando ele é feito com projeto de instalação e compatibilizado, né, você tem um ganho muito maior, um recurso muito menor gasto e um resultado final assim muito mais interessante e positivo. E econômico, né? Que é principalmente o objetivo de quem constrói, né? A economia. Com certeza. Então, tchau, tchau para vocês. Até mais tarde. Fica nos comentários. Até já. Bom, vou convidar Marcos agora. Já eu apresento ele para vocês. Deixa eu só chamá-lo aqui. Aguardando ele vai aceitar o convite, já vamos entrar com o Marcos. Oi, pessoal. Oi, Marcos. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Um prazer estar participando dessa live, né? A primeira live da minha vida que eu estou participando, estou um pouco nervoso. Então a live é bem-vinda. Maravilha. Eu gostaria de ter a honra. Marcos Dantas é um parceiro de muitos anos no meu escritório. Marcos é especialista em instalações, além de ser arquiteto, ele é especialista em instalações de hidrossanitárias, que aí vem projeto de água fria, vem esgoto, vem drenagem, vem projeto de combate a incêndio. Então, é algo assim muito peculiar, né? São poucos arquitetos, pelo menos na nossa região, que têm especialidades em Marcos, têm a coragem de encarar as instalações com tanto amor, com tanta paixão, porque ele projeta instalações com o mesmo carinho e a mesma dedicação que projetamos a edificação. E a honra é toda nossa, Marcos, por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. E gostaria de continuar o papo, né? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais, fique à vontade, e a gente continuar o papo, já que a gente já está falando de custo e benefício já. Tá. Eu sou arquiteto, né? Mas antes de ser arquiteto, eu sou técnico de edificações, né? Então, a vivência como técnico me levou muito para a obra e essa aproximação com a área da engenharia. E aí eu percebi que uma boa parte dos projetos, falar assim por cima, né, porque o nosso foco é alvenaria estrutural, mas também tem relação com a vivência de obra, né? A maior parte dos projetos eu percebia que faltava a interação entre a arquitetura e a engenharia, percebendo essa importância desses dois profissionais, ou até mesmo o próprio arquiteto ter essa visão também dos complementares. Hoje eu ouvi uma coisa bem interessante. A gente tem mania de chamar complementares, né? Só que, na verdade, uma coisa complementar dá uma sensação de acessório, que de repente não precisa, mas é totalmente o contrário. Então, não é um complementar, é um projeto, ele tem importância na obra. É essencial. Então, eu achei super interessante esse comentário. E, inclusive, foi de um arquiteta. Então, é justamente isso. A gente, muitas vezes, na universidade, a gente vai se formando e vai deixando os complementos. Não, o engenheiro resolve. Só que chega no momento do vamos ver, quem tem que dar a solução somos nós, arquitetos, né? Porque muitas vezes o engenheiro já quer o plano de trabalho pronto e executar, porque na obra muitas vezes não tem esse tempo, né, de parar para pensar. Voltando, né, ao nosso foco da live, que seria a alvenaria estrutural, só vou dar uma contextualizada no sentido da alvenaria estrutural. A Auristela falou um pouco, eu vou dar uma simplificada para o pessoal que não é da área entender melhor. Veja só, eu tenho aqui um bloquinho,
certo? Eu peguei aqui um bloquinho demonstrativo. Esse bloco, nenhuma alvenaria convencional, ele só vai ter sentido de vedação, ele não vai suportar nada. Na alvenaria estrutural, o que é? É suprimido, é retirado da construção dois elementos principais. Pilar, que é todo elemento vertical, e as vigas, que vão trabalhar na horizontal. Então, é retirado esses dois elementos e é carregado apenas na alvenaria. A única diferença entre o bloco da alvenaria convencional e o bloco da alvenaria estrutural é a espessura, essa espessura aqui entre os buracos, vamos chamar assim, os buracos do bloco, a espessura maior e ele é mais largo. Isso não significa que a gente, por ser mais largo, a gente pode romper e, de repente, colocar uma tubulação. Imagine se todo mundo for fazer isso, né? Então, por isso que acontece que a patologia, que até a Auristela começou a mencionar. Então, tem essa importância, né? Essa pequena diferença. O que antes era distribuído, cargas, o que era distribuído nos pilares e vigas, independente do porte da obra, né? Agora é somente apoiado no bloco cerâmico. Então, é justamente, eu só quis dar essa explanação, porque eu gosto muito de trazer esses exemplos para ficar um pouco mais didático e também eu ficar mais tranquilo. Quem tiver alguma dúvida sobre o tema, pode questionar, entendeu? E antes... Tem um termo técnico que nós já usamos duas vezes. Deixa eu aumentar aqui. Eu acho que é um termo mais complexo, né, que eu acho que é só para profissional. São as patologias. As patologias. Nós combinamos hoje que não íamos usar. Justamente. Essa é a maior dificuldade. É um assunto que não é simples. E a patologia nada mais é do que as doenças. Não só nós, pessoas, adoecemos. As obras também adoecem por conta justamente dos sistemas, de partes do sistema, exemplo nosso hoje, as alvenarias, que não estão funcionando adequadamente, que não estão realmente estabilizadas em relação a todo o restante. Então, o que Marcos estava explicando era justamente uma questão de que o bloco ele pode se fragilizar, a estrutura da alvenaria pode, inclusive, que se chama entrar em colapso, mas pode rachar, pode romper, pode gerar fissuras pequenas, fissuras grandes, e podem gerar grandes danos para o imóvel, para a edificação, né? Então, as patologias, elas também são algo que nos preocupam muito. Elas não só adoecem a alvenaria, adoecem uma série de outros, porque é uma situação em cadeia, né? Se um elemento do sistema ele adoece, ele vai adoecendo todo o restante da edificação. Isso mesmo. Obrigada pela parte. E geralmente a gente associa o início dessas patologias apenas uma retirada de uma parede. E muitas vezes isso pode acontecer através de uma relocação de uma tomada, uma simples tomada, entendeu? Porque a alvenaria estrutural, tudo é importante. Então, não acha, é só uma tomadinha, né? Mas aí você faz uma tomadinha aqui e o outro, a gente está falando em prédios multiresidenciais, né? Que é o maior risco, né? E aí um vai tirando aqui, outra, e aí essas cargas vai chegar um momento que elas não vão ficar mais distribuídas. E vai sair de cargas distribuídas e para cargas pontuais. E aí vai gerar o colapso na estrutura, né? E aí, justamente, o motivo da nossa live é falar sobre de que forma a gente pode atuar para prevenir, né, essa situação e, ao mesmo tempo, dar uma flexibilizada no layout de uma casa, de um prédio, né? Aqui em Aracaju, a gente vê muito unidades multiresidenciais, prédios, né? Unidades mais verticalizadas, usando alvenaria estrutural. Mais apartamentos, isso. Geralmente, ela está associada a um padrão mais econômico, né?
mas isso não limita também o uso. A gente vê prédios de 12 pavimentos, né, utilizando a alvenaria estrutural. Então, não é apenas uma prática construtiva de padrão médio-baixo. Então, a gente já pode entrar já no item de como a gente pode dar uma organizada para tentar flexibilizar o uso dessas edificações. O que você acha, Elaine? Com certeza. Eu acho que também existem, assim, várias situações. Eu acho que a gente poderia, inclusive, hoje, gerar uma dinâmica assim, de ir exemplificando. Né? Eu acho que hoje à tarde a gente pensou em várias coisas, assim, em exemplos, mas eu acho que antes dos exemplos, sabe, eu acho que falta algo assim de conteúdo que é muito importante. Eu acho que uma coisa é intervir no que já existe, mas outra situação ainda que é muito importante é se decidir pelo sistema. O porquê não? Né? A gente já deu uma série como eu posso dizer, de argumentos que mostram que é algo que tem um custo-benefício excelente, que tem tempo aí que você ganha com tudo isso, que suprime algumas etapas de estrutura. Tudo isso está muito claro. Eu acho que isso é muito, né, tá bem claro. Mas eu acho que existe um fator que é preciso que a gente enfatize antes de dar mais exemplos. Porque existem duas questões. Antes de eu estar com tudo isso, que a gente está falando para pessoas que vão implementar a alvenaria estrutural individualmente. Eu vou construir a minha casa e eu vou optar pela alvenaria estrutural. E por que eu vou optar pela alvenaria estrutural? Por esses fatores, mas para que eu me decida, para que eu realmente tome a decisão correta, eu preciso projetar isso. Porque é muito simples. Bloco de cerâmica tem esse vilão, né? Você chega aí, aquele bloquinho que Marco estava ali, o pedreiro pega, passa a colherzinha ali, quebrou, tá tudo lindo. Mas o bloco estrutural, ele precisa de outros cuidados, né? Justamente porque ele precisa manter a integridade dele, estrutural, individual, para que no conjunto ele não gere colapsos e nem adoeça a edificação. Então, nesse ponto, é muito importante que na etapa de planejamento seja decidido, não é na hora da obra. Eu acho que um dos maiores vilões, eu acho, nas obras, nós já estamos há 20 anos no mercado e a gente percebe que um dos maiores vilões são as decisões na hora de fazer. Sim. É necessário uma etapa de planejamento, né? Mas como é que eu vou planejar algo? Eu vou construir uma casa de 1, 2 quartos. Qual o problema planejar? Planejar é essencial, independente do tamanho da edificação, porque tem ali envolvido uma série de questões, principalmente a realização do sonho de uma família. Então, são todas as economias de uma vida, ou de 10, 20 anos, empregados naquilo ali. Tudo tem que dar muito certo. Né? Não pode ficar coisas para depois. Esses adoecimentos da edificação não podem ficar para depois. Então, projetar tudo isso é importante. E não só a alvenaria, mas as instalações. Claro que existem, né, imprevistos na obra, né, que a gente tem que dar solução na obra. Mas o planejamento é essencial para que isso diminua muito. Eu estou concluindo um apartamento e eles não tinham tubulação de esgoto para a máquina de lavar. E aí, o que fazer? A cliente vai ficar sem usar a máquina de lavar? Não dá, né, para ficar sem. Então, a gente conseguiu fazer uma adaptação do esgoto, do tanque, para que o cano que sai da máquina de lavar consiga entrar nesse sistema de esgotamento do tanque. E aí ela conseguiu usar a máquina dela. Porque, na verdade, todas as soluções estão nos projetos de instalações. Isso. É isso. Mas no caso de algo que é existente, né, aí já foi realmente uma solução. Apartamentos feitos há 25 anos. Tinha máquina de lavar, mas no edifício não tinha essa opção de utilizar. Não foi pensado. Máquina de lavar louça também. Pô, quantos anos que ela está usual, né? E até hoje se entrega prédios de
Eu acho que hoje Alto padrão de mesmo. alto padrão, exatamente. 100 pontos de máquina de lavar louça até hoje. Isso é bem usual. E existem também as geladeiras, né, que necessitam de pontos de água também. Algumas geladeiras, né, que não está previsto. E aí vai. Os probleminhas acontecendo e a gente tendo que dar soluções. Então, acho que vale muito a pena a gente falar agora, Marcos, sobre esse custo-benefício em relação ao planejamento das instalações. Eu acho que isso você entende mais do que todas nós juntas, né, do quanto planejar as instalações junto, paralelamente ao projeto, gera custo-benefício para o cliente. E quando, né, em que tempo esse custo-benefício acontece. Mas antes eu só queria pontuar fazer uma pontuação sobre o processo de planejamento, né? Onde o cliente vai procurar o arquiteto, e aí, eu quero fazer minha casa, quero economizar no processo construtivo. A primeira coisa, né, já que a gente vai lidar com logística, especificação de material, é observar em que local, né, quais cerâmicas locais trabalham com esse tipo de bloco, e além disso, observar a forma que essa cerâmica trabalha. Por quê? A alvenaria estrutural, ela trabalha com modulações. O corte não é bem-vindo, certo? Então, o arquiteto já tem que ter essa ciência, né? Essa consciência, olha, eu vou ter que modular meus ambientes baseado na pecinha que é o bloco. Então, primeiro conhecer, né? Porque não adianta você fazer um projeto onde esse tipo de bloco você só vai encontrar no outro estado. E aí tem o custo de logística e tal. Então, quando você botar lá no final, né? Então, tem que ter essa atenção. Fazer toda a paginação das paredes. Nessas paredes, já vai ter que estar prevendo toda a parte de instalações, né? Isso para um imóvel novo, né? Tem que ter essa projetista, quem for construir, o cliente, já tem que ter essa consciência e observar o que é feito no mercado, que está mais acessível e trabalhar em cima dessa demanda. Já para os imóveis antigos, né, como foi citado pela Karina, com relação aos pontos, né, os usos foram mudando, foi chegando mais eletrodoméstico, a acessibilidade foi aumentando, né, a ter acesso a esses aparelhos, mas aí a casa continua a mesma, né, e aí é necessário fazer as adequações. Com relação à sua pergunta, Elaine, sobre os custos, né, e como a gente tomar... Eu vou trazer aqui dois elementos, dois tópicos aqui bastante importantes, que ele trabalha, vamos falar de custo de obra. A gente tem aqui uma relação, né, quando se faz um orçamento, cada item da obra ela vai acumulando uma porcentagem no valor da obra total. Vou trazer aqui dois itens. Instalações, ele vai ocupar entre 7% e 11% do valor total da obra. Se você analisar, é um valor pequeno, né? Agora, acabamento, que vem depois disso, vai ocupar entre 15% e 32%. Por que eu estou trazendo esses dados? Por quê? Se o cliente não tomar, né, essa consciência, de repente, contratar um profissional, ter essa visão de, poxa, o projeto de instalação não é complementar, é projeto, portanto, é importante, né? Ele vai economizar dor de cabeça, material. Imagine só, você fez o projeto, até mesmo uma reforma, e do nada muda o uso. E aí, no decorrer desse uso, houve um rompimento, ou então você colocou um aparelho que acabou estrangulando essa instalação, né? Rompeu alguma coisa, de repente um mau uso, enfim, teve um prejuízo na instalação. Então, ele vai sair do prejuízo de 7% e vai para 32%, ou seja, vai ter que procurar uma cerâmica, que muitas vezes não existe mais. Então, por uma pedra, é obrigado a trocar o investimento do ambiente todo. Então, mais uma vez, justificando a importância do cuidado com a instalação. E aí, sobre as formas de a gente fazer essas adaptações em imóveis já construídos. A gente tem várias coisas. Primeiro, já vou entrar nessa seara, tá, Elaine? Claro, fica à vontade, Marcos. A gente pode trabalhar, a solução mais simples, né, seria trabalhar com tubulações expostas. Estou aqui um exemplo,
Não estou fazendo propaganda não, viu, gente? É porque eu estou usando a minha casa e eu tenho aqui disponível para mostrar para vocês. Na parte elétrica, né? Através dos conduletes e as caixas aparentes, o funcionamento dela é bem simples. Você reloca um ponto do outro e ele vai ficar aparente, e aí você pode pintar, a depender do estilo de decoração, e é fixado com uma braçadeira comum. Tem esse modelozinho que é mais chique, né? E tem esse que é mais convencional. Partindo para a parte de instalações, né, a parte hidráulica, a gente pode trabalhar, aí vai analisar. Primeiro que a gente tem que observar o uso que a gente vai dar a essa tubulação. Se for, lembrando que quanto maior o diâmetro do tubo, menor a inclinação que eu tenho que ter em relação ao ponto de saída e o ponto de chegada dessa tubulação, certo? Então, a gente pode usar, através do ponto, tem que analisar, né, fazer o caso a caso, pode fazer um desvio por obra, né, no contrapiso, aí também já vai entrar a questão da acessibilidade, aí já vai ter que observar quem é o usuário desse imóvel, certo? Pode ser feito um desvio e cobrir através da marcenaria, pode ser feito também um shaft abaixo da bancada. Isso aí vai prejudicar se você tiver uma lava-louça, né? Porque você perde um pouco da profundidade da bancada. E tem uma tecnologia... O que você está falando já são algumas soluções, é isso? Algumas soluções. E, no caso, e tem uma tecnologia chamada PEX, que, na verdade, eu vou simplificar aqui. É como se fosse aquela mangueira de jardim, bem flexível. Então, o cano que a gente conhece, que é mais convencional, que é de PVC, você não consegue dar volta nele. Já o PEX você consegue. Então, e além disso, ele é bem fininho. Então, você consegue trazer pelo contrapiso, você consegue tirar um ponto de uma parede e jogar para o outro. Então, sem muito problema. É uma tecnologia que pode ser utilizada. Mas o ideal é a gente trabalhar com materiais disponíveis em qualquer lugar. O PEX é uma coisa mais exclusiva, né, mais específica, nem todo lugar vende, mas é uma solução para a gente atender essa necessidade, certo? Partindo para a parte elétrica, a gente, além das eletrocaias, das tubulações expostas, a gente tem as eletrofitas, né? Só que a gente tem que ter cuidado com... Oi? São as queridinhas. Eu estou usando nesse apartamento também a eletrofita, porque a cliente só tem um ponto central, o quarto social, e ela queria botar uma luminária em cima do criado mudo. Eu sugeri a eletrofita. Acho que é uma queridinha de todo mundo. Ela resolve qualquer coisa. Mas ela tem que ter um cuidado, porque assim, ela tem que ter cuidado porque a eletrofita, ela é para a última solução. Você não consegue levar por um cabo flexível, é a última solução. E, tipo, você não vai poder pegar uma eletrofita e colocar em um equipamento que requer muita potência. Vamos dar um exemplo. Um chuveiro, de repente um micro-ondas. Não pode. Então, assim, é uma solução... é uma solução viável para iluminação onde a potência, tipo, hoje tudo é LED, né? Então, o consumo é pouco, a potência é pouca. Então, tem que ter essa atenção, né? Mais para iluminação, né, Marcos? Mais para iluminação. Mais para iluminação. Então, é isso. A gente fazer um contrato. Eu acho que outro fator, assim, bem interessante. Você falou há pouco de eletrocalha. Isso é mais para instalação elétrica, sim. Mas eu acho que, independente de ser água, de ser um tubinho de drenagem, de split, que isso também é uma tragédia, os apartamentos, é uma tragédia. Eu acho que os rodapés, né, eles são, os rodapés e as sancas no teto, eles são, assim, soluções muito simples, baratas, e que geram muito resultado, que, inclusive, se tornam elementos estéticos dentro de todo o contexto do layout. Isso é muito importante, né, Marcos, eu acho. Porque, claro, podemos usar instalação aparente? Claro que sim, por que não? Né? Eu acho que é outro por que não que a gente hoje pode falar sobre isso. Mas eu acho que colocar elementos
que façam parte da composição, que minimize o impacto visual para o cliente, porque ele vai utilizar aquilo ali todo dia. Né? Agora, se para ele está tudo bem utilizar aquilo aparente, se isso faz parte do processo e tudo mais, a gente pode tirar partido, inclusive, né? Pode fazer parte da solução do ambiente. Porque a grande questão é que existe um layout, não é como uma instalação industrial, que só são máquinas, então a tubulação aparente está tudo bem, mas existe um layout, existe uma flexibilização, não é porque é casa que eu vou passar a vida inteira com aquele layout ali em funcionamento. Então, eu acho que quando ela está no rodapé, quando ela está numa sanca, isso facilita mudar o layout. Facilidade, daqui a 1 ano, 2, 5, tudo depende. Porque se nós, os usuários, mudamos, se a demanda muda, já são 5 pessoas na casa e passa a ter 3. A demanda mudou. Às vezes são 2 pessoas na casa e passa a ter 5. A demanda multiplicou. Então, precisa ter flexibilidade para que a gente possa refazer isso quando for necessário. E também tem a questão da manutenção, né? Quando se trabalha com populações expostas, manutenção, né? E é aquela história, rapaz, olha, uma coisa que não vai ter problema, população exposta, rapaz, esse fio vem de onde? Né? Então, já não vai ter esse problema, porque vai estar tudo lá, tudo vai estar evidente. Uma coisa que você falou também com relação à solução de sancas de gesso, né? Hoje a gente vê muito no processo de, geralmente o prédio é alvenaria estrutural e o uso também alterou tal, e há uma necessidade de legislação para fazer a individualização dos hidrômetros, né? É uma coisa bastante recorrente nesses edifícios antigos. E a melhor solução é justamente essa, trabalhar com a intervenção de sanca de gesso, vai trabalhar no encontro forro, parede, né? E aí você vem com aquela sanca discreta e aí consegue solucionar. Né? Teve algum vazamento, você já está observando o que é. Quando a gente encontra aquela calha lá no meio da cozinha, aí com a solução, esconder essa calha, aí já entra o trabalho da gente na parte estética. A instalação aparente. E às vezes passa também pelo meio da sala, dependendo de como seja o sistema. Aí eu não quero que a parede está aqui, aí vai entrar rebaixo, coisas que a gente consegue esconder. Eu acho que isso também é muito do perfil do usuário, né? Vai depender, né? Vai depender do perfil, vai depender do tipo do projeto, né? Qual foi a ideia que o arquiteto pensou. Muitas vezes o cliente não gosta. Eu não quero ver aquilo. Aí vem aquela questão cultural, né? Que a gente comentou hoje. O que está aparente, de repente vai diminuir o padrão do meu imóvel, né? Sim. Fazer associações, né? E aí isso é de uma forma, tipo, é uma análise meio que, não vou chamar atrasado porque é a perspectiva da pessoa, mas é uma análise muito individual que foge do que o mercado já está propondo. Hoje você tem empreendimentos principalmente em São Paulo, onde você tem arquitetura de grife, onde as instalações são todas aparentes. E isso não incomoda, né? Isso não incomoda. Então, essa forma disso ser uma coisa ruim ou pejorativa, não. Isso já foi incorporado no modo de vida, né? Pensando na praticidade, manutenção, dos custos de operacional mesmo, de trocar, enfim. Então, é um pensar diferente, na verdade. Você perceber essas intervenções de uma forma positiva. Em imóveis comerciais, eu fiz uma hamburgueria. O primeiro espaço de hamburgueria do sobrinho meu, como era alugado, então a gente teve que fazer toda a estrutura externa mesmo, porque não ia quebrar, era pedra no investimento, então não tinha como quebrar, como tirar, né? Porque fazia parte da construção da casa, que era uma adaptação, e a gente conseguiu colocar toda a estrutura elétrica externa, e ficou excelente para o estilo da hamburgueria dele. O comercial ele é mais flexível nesse fator, né? Porque isso que você falou, Karina, de não ser meu, né? De ser locado, de ser imóvel locado.
de variar de uso constantemente. Então, cada layout que chega ali, ele tem um trato diferente, ele requer instalações diferentes. Então, isso é importante. E o comercial, ele se adapta mais a esse tipo de instalação, que eu acho, sinceramente, que é um tema tão extenso, tão vasto, que eu até me atrevo a já convidar Marcos para uma próxima live para a gente falar sobre isso. Eu prometo que na próxima... Não pode intercâmbio. Unicamente. Na próxima eu trago mais material. Porque, assim, como eu falei, a primeira live a gente ainda vai se adaptando, né? Na próxima eu já vou estar mais material. Marcos, eu acho assim que é muito importante que a gente deixe hoje claro os porquês sim. Né? Eu acho que flexibilidade, eficiência, custo-benefício, você falou de um custo-benefício que é incrível, que é na operação, independente, mas porque no comercial fica mais aparente ali, Sim. no vazamento. Já pensou se todas as instalações de esgoto fossem aparentes no banheiro, na cozinha? Que maravilha seria a vida das pessoas, porque eu não sei nem por que isso fica escondido. Eu estou com uma amiga, inclusive, com um problema de apartamento desde a semana passada, como a tubulação de esgoto ela é geral, né? Existe um tubo geral sempre, 1 ou 2 ou 3 dentro de cada edificação, então está vazando ali. Então, para solucionar aquilo ali, vai ser problemático, porque não é a instalação dela, é a instalação do prédio inteiro. Então, veja que transtorno. Né? E não está aparente, tá? Isso vai requerer, assim, realmente uma operação. Então, mas, em compensação, se é na minha casa, é tão mais simples. Né? Hoje em dia, há algum tempo atrás, as instalações de bancada, de cozinha, de tanque e de banheiro, era tudo embutido. Hoje, não, é rapidão. Ali, eu troco na minha casa, é tão simples. Né? Ficou tão prático. E são essas coisas que precisam ser contabilizadas na operação, no dia a dia. Então, vamos ver. E na economia, né? Então, vamos ver. Vamos ver. Sim. Gente, a live está maravilhosa, mas acho que a gente vai precisar dar um desfecho para finalizar. Antes de tudo isso, eu gostaria de mais uma vez agradecer para Marcos, que tinha muito mais assunto para falar hoje, claro, né? Mas eu acho que dá mais alguns minutos para você concluir o seu raciocínio e tudo mais. Eu acho que é por aí. E seja bem-vindo às lives benditas. E a gente Volte já sempre. depois. Oi? O que foi, Karina? O fechamento, faça alguma consideração. Pronto. Para finalização, sim, tá? Então, queria agradecer, né? E deixar claro isso, né? Essa importância, né? Do projeto de instalação, independente de que seja feito pelo arquiteto, pelo engenheiro, mas assim, que o cliente tenha essa visão, né? Poxa, é importante, né? Não é um custo desnecessário. Isso vai ajudar bastante na compatibilização, porque é uma coisa você resolver tudo no papel. O papel é ótimo, você risca, paga, agora vai resolver na obra. É complicado, né? Isso vai atrelar custo de mão de obra, né? Material, principalmente, e todo o atraso no cronograma. Se não, dá prejuízo a terceiros. Imagine um apartamento, você não visualizou isso tudo, e aí pode até ocasionar, sei lá, um entupimento, até mesmo avaria. Eu tive uma situação bastante curiosa em um condomínio, onde foi um erro de projeto. Na verdade, foi a necessidade de contenção de custo. Por conta de um joelho e uma caixa sifonada, os dois dariam o quê? No máximo, vamos botar aqui, R$30, gerou um prejuízo mais de R$2.000. Por quê? Por conta disso, teve vazamento, entupimento na tubulação, rompeu entupiu, aí o proprietário do imóvel de cima foi tentar desentupir, furou a tubulação. E aí vazou para o forro e vazou para o MDF, do cozinha planejada. Uma parte da cozinha planejada. E aí o prejuízo, ou seja, por causa de R$30, pela essa falta de atenção, de levar um profissional na obra para fazer uma análise prévia, aí acarretou nisso. Né? E ainda
aquela história, né? Não vai ter um vizinho bom nunca, né? Porque vai ficar marcado naquela relação. Então, ter esse cuidado de ter sempre essa consciência, poxa, vamos fazer um projeto complementar, vamos contratar, vamos até mesmo pegar uma consultoria, né? Poxa, nós arquitetos trabalhando em tem várias faixas de preço, vários serviços. Você não quer fazer o projeto, mas contrata uma consultoria, até para lhe dar segurança, né? Porque a gente, só reforçando o que foi dito, a gente não é um custo, né? A gente é um investimento. Investindo em um projeto, investindo em um profissional, você está antecipando várias soluções de problemas ou até mesmo eliminando, né? Então, eu queria deixar esse recado, agradecer e agora estou mais confiante. Eu ouvi em Nas algum novas lugar, lives. Oi? eu ouvi em algum lugar que nós somos os médicos dos espaços. Sim. Obrigado. E do gosto do cliente também, né? Marcos, obrigada. Gratidão mesmo. Sucesso para você e até a próxima. Obrigada Até a próxima. pela sua Tchau, tchau. participação muito enriquecedora. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. E... Vamos lá, vamos encerrar por hoje. E começa junto, termina junto. Vamos concluir, foi incrível. Eu amei a participação de Marcos, porque alinhou muito essa expectativa, né, de que as pessoas... Dessa expectativa não, desse mito, né? De que não pode, de né? que não precisa, de que, meu pedreiro resolve, né? Tudo bem, resolve, mas eu acho que mais cabeças sempre pensam em soluções mais aprimoradas, né? E, no final das contas, só quem sai ganhando é o cliente. Marcos citou uma coisa assim, muito interessante. Eu já tive um cliente de inaugurar uma loja que nós passamos meses trabalhando naquilo ali, planejando cada etapa, com vários processos. E na segunda semana de uso, uma bancada no meio da loja estragou e nunca mais foi utilizada, porque vai quebrar um porcelanato por 30 metros para consertar uma pia, não vai. Então, é essencial isso, né? Eu gostei desse adjetivo novo, projeto essencial. Mas todo projeto é essencial, né? Porque enquanto está se planejando, existe uma projeção futura de mais resultado, menores custos, menos transtorno. E o resultado final é sempre o que a gente procura, né? Alinhar o que o cliente precisa, o que ele quer, né? O que a gente realmente pode oferecer e o que aquele espaço físico permite que seja feito. Que muitas vezes se descobre na obra, e reforma é uma caixinha de surpresa. Por mais que você planeje, né, principalmente se for uma edificação mais antiga, a gente não tem como prever tudo que está por dentro das paredes ou embaixo do piso. Né? Então, só para complementar, eu lembrei de um exemplo agora de um cliente meu, de muitos anos atrás, que ele comprou um imóvel, comprou uma casa, era a casa do sonho dele, e, de repente, a conta de água começou a subir. Assim, como se fosse hoje, a conta dele ele pagava R$100 e poucos, subiu para R$1.000 e poucos. E não tinha nada diferente. Né? Não tinha nada diferente, investiga. Quando foi perceber, a tubulação que alimentava o reservatório de água não passava pela lateral da casa, que tinha um corredor livre, não estava aparente, estava atravessando a sala dele inteira para subir para o reservatório. Resumo, ele teve que quebrar metade da sala, do piso da sala, e quando começou a abrir, a terra caía, assim, de um buraco que a água estava fazendo embaixo da casa dele. Então, você veja o quanto é complexo, né, determinados tipos de instalações, se não houver um critério, assim, pensando realmente em possibilidades de transtornos futuros. Né, que talvez, se tivesse sido pensado nesse projeto essencial das instalações lá atrás, poderia ter colocado a tubulação pela lateral ou aparente, e um vazamento seria muito mais fácil de ser visto. Porque quando está na parede, ainda é mais simples, porque a parede mancha e visualiza, mas embaixo de um piso cerâmico.
Como é que você vai saber que ali tem um vazamento, né? Você só percebe a conta de água aumentando. E quando se tem um projeto de instalação correto, você reduz o custo da manutenção futura, reduz o custo desse gasto de água frequente ou de energia, né? Quantas instalações elétricas erradas são feitas por aí e existe fuga de elétrica, né? Fuga de energia, e você está jogando energia fora. Né? Quantos chuveiros são instalados de forma errada? Quantos ar-condicionados? Além do custo, tem a questão de você poder provocar um problema muito mais sério na sua própria casa, no prédio, né? Como você citou a questão da tubulação da sua amiga. Mas acho que realmente a gente Está tomando banho de chuveiro elétrico, aí quando liga o choquinho. Ou então quando liga, ele dispara e cai. Não, eu vi uma situação de uma cliente, essa coisa de chuveiro absurda. Ela ampliou a casa, ela construiu, chamou um pedreiro na época e fez uma ampliação, um condomínio, inclusive, uma casa bacanérrima e tudo mais. E no final das contas, assim, ela fez N coisas, a casa mais do que dobrou de tamanho, ficou totalmente assim, totalmente doente em todos os aspectos, em todos os pavimentos. E os chuveiros eram críticos, assim, era tipo, ela ia para o quarto dela, tomava banho e desarmava os chuveiros embaixo. Alguém ligava alguma coisa e desarmava o chuveiro dela em cima. Ela não falou isso quando eu cheguei. Trouxe o eletricista. Detalhe, a casa dela poderia ter gerado um curto, ter incendiado a casa inteira e o disjuntor jamais desarmaria, porque ele era 3 vezes maior do que o que precisava na entrada. Isso, infelizmente, é muito corriqueiro, né? Infelizmente. Deus. Não, eu acho que exemplo, eu acho que é o que não falta de tudo isso, mas acho que o que precisa ficar realmente é que as pessoas não precisam se limitar por falta de conhecimento de um sistema construtivo. Elas precisam ter uma mão de obra especializada que realmente entenda daquilo ali, auxilie, planeje para que aquilo ali realmente gere um custo-benefício real para ela. E o mercado está lotado dessas tecnologias, mas é preciso realmente ter a necessidade e buscar a assistência correta. E saber usar a tecnologia adequada para aquele problema ali. Com certeza. Com certeza. As soluções são muitas, o mercado está repleto de possibilidades, né? Só precisa que as pessoas realmente busquem essa informação. Porque você vai gastar o seu dinheiro de qualquer forma, com uma solução assertiva ou com uma solução errada, né? Só que a errada vai sair muito mais cara. Porque você vai fazer, desfazer e refazer. Então, no final da história, você vai ter que procurar um profissional que realmente saiba o que está fazendo. Né? Para daí, só que a questão é que até você encontrar isso, se você não procura no início, no planejamento, antes de você fazer qualquer intervenção, você já teve um transtorno, né? E o preço do transtorno, às vezes, está muito mais caro do que consertar ou fazer da forma correta. Com certeza. E o transtorno não é só do uso, é uma frustração muito grande. Porque, às vezes, você perde muito valor do imóvel com tudo isso, e isso aí é incalculável, né? Incalculável, definitivamente. Fora a paz, né? Maravilha. E a paz também vai embora, muitas vezes, dependendo do problema, né? E não tem nada que compre e pague preocupação, né? Com certeza. Vamos ficando por aqui hoje. Obrigada por todos, pelas presenças, pelos comentários. Qualquer dúvida, nos siga lá no Instagram, Benditas Arquitetas, que a gente vai estar lá disponível. Estamos à disposição sempre e até uma próxima. Até mais. É.